A teoria do meu vermelho não é o seu vermelho sugere que a cor é uma ilusão e só existe em nossas mentes, o que significa que o vermelho de alguém poderia ser, na verdade, diferente para uma outra pessoa. Essa teoria se baseia no fato de que não é realmente possível descrever uma cor. Você poderia dizer que o vermelho é quente e o azul é frio. Mas para uma pessoa que nunca viu uma cor antes, essa explicação não faria sentido. É impossível medir ou observar a experiência dentro do cérebro de uma pessoa ao observar uma cor. O que significa que ao olhar um morango, por exemplo, essa pode ser a minha percepção da cor vermelho, enquanto essa pode ser a sua percepção da mesma cor, que você também aprendeu a chamar de vermelho. Como não podemos provar que a cor que estamos vendo é a mesma, é muito provável que o meu vermelho não é o seu vermelho. O design inteligente é uma pseudociência que tenta provar a existência de um ser superior que seria responsável pela criação do universo. Seus defensores acreditam que diversas características do universo e dos seres vivos só podem ser explicadas por uma causa inteligente, e não pelo processo de seleção natural, que é pregado pelo darwinismo, e se baseia na ideia de que os organismos mudam ao longo do tempo, baseado nos que apresentam maiores chances de deixarem descendentes. Olha só, Darwin errou, aquele processo lento, gradual e sucessivo não se observa nas evidências científicas. Foi uma mera especulação, uma proposta. Olha, quem sabe talvez aquela sopa ácida escaldante e venenosa gerou a nossa ameba primordial, nossa tataravó. E os cientistas estão mostrando aqui que não, é impossível. Contra leis não há argumentos. Tudo indica que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Olha só que importância, então, esse evento tem, reestabelecendo a verdade sobre as nossas origens. Mas essa teoria da existência de um designer inteligente não deixou os cientistas muito felizes, e eles acreditam que o movimento é apenas uma reformulação da teoria religiosa criacionista. Isso fez com que seus seguidores recebessem diversas críticas por questionarem métodos científicos, já que apenas apontam problemas na teoria da evolução sem apresentar nenhuma evidência para fortalecer a existência de um designer inteligente que projeta o universo. Poucas pessoas sabem, mas Los Angeles esconde uma enorme indústria de petróleo bem no meio da cidade, que produz cerca de 18 milhões de barris de petróleo por ano. Existem milhares de poços de petróleo sendo perfurados diariamente, e muitos deles estão a menos de 500 metros de casas, escolas, igrejas e até mesmo hospitais. Antigamente, as torres de perfurações ficavam expostas ao ar livre, e durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas estavam tão acostumadas com o cenário que decidiram instalar bombas de petróleo nos próprios quintais. E isso colaborou com o crescimento da cidade. Mas conforme a cidade crescia, as pessoas queriam que Los Angeles tivesse uma aparência menos industrial. E como forma de continuar extraindo petróleo, as empresas passaram a disfarçar essas plataformas. E é por isso que existem diversos prédios sem janelas e sinagogas espalhadas pela cidade. Uma das plataformas mais famosas foi a Tower of Hope, uma sinagoga decorada com flores e revestida com uma capa de vinil para absorver o som das perfurações. Essa plataforma ficava localizada no meio de uma escola em Beverly Hills. Mas em 2017, a empresa Venoco declarou falência, após receber diversos processos alegando que os produtos químicos associados à torre causaram câncer nas crianças. E abandonou o local de perfuração, que ficou apelidado como Tower of Hope You Don't Get Cancer. O termo garota fantasma pode ter um significado amplo, mas geralmente se refere às histórias de assombrações da Ásia, onde a maioria dos fantasmas são representados por garotas. Essas assombrações aparecem em diversas obras, sendo as mais conhecidas Sadako Yamamura em O Chamado e Kayako Saeki em O Grito. A Operação Fishbowl foi uma série de testes nucleares realizados em 1962 pelos Estados Unidos, e recebeu esse nome pelo formato das explosões se assemelharem muito a um aquário.
Esses testes foram uma resposta ao anúncio da União Soviética em agosto de 1961, informando que estavam voltando a realizar testes nucleares após uma pausa de 3 anos. Todos os mísseis da Operação Fishbowl foram lançados da ilha Johnston, no Oceano Pacífico, que já havia sido estabelecida como local de lançamento para testes nucleares dos Estados Unidos. De acordo com o plano inicial da operação, os testes seriam chamados de Bluegill, Starfish e Urraca, e caso o teste falhasse, seria acrescentada a palavra Prime após o nome. No total, foram realizadas 9 tentativas de lançamento, mas apenas 5 tiveram sucesso. No dia 2 de junho de 1962, o primeiro teste Bluegill falhou após o sistema de rastreamento perder o controle do míssil e teve que ser destruído, sem causar nenhuma explosão nuclear. O segundo teste Starfish também falhou após o motor do foguete parar de repente e o míssil começar a se desintegrar. Algumas partes dos destroços caíram no oceano próximo à ilha e aproximadamente 250 peças que estavam contaminadas com plutônio foram recuperadas. O Starfish Prime explodiu com sucesso, com uma força de 1,4 megatons, quase 100 vezes mais potentes do que a bomba de Hiroshima, e deixou um cinturão de radiação que persistiu por meses, danificando diversos satélites. No dia 25 de julho, foi realizada uma nova tentativa de disparar o Bluegill, dessa vez chamado de Bluegill Prime, mas terminou em desastre quando o míssil pegou fogo e danificou completamente a plataforma de lançamento. Apesar dele não explodir, o fogo causou uma contaminação na área com materiais nucleares. O disparo do Urraca, que teria 1 megaton de potência, foi cancelado após os danos causados aos satélites pela detonação do Starfish Prime. Após uma pausa de quase 3 meses, no dia 15 de outubro de 1962, o Bluegill Double Prime teve seu disparo abortado devido a uma falha no lançamento. O míssil Checkmate foi disparado com sucesso na atmosfera, com uma força de 10 quilotons, formando uma região circular verde e azul cercada por um anel vermelho sangue, com um flash que pôde ser observado por milhares de quilômetros de distância. No dia 26 de outubro, realizaram a 4ª tentativa de disparo do Bluegill, agora com o nome de Bluegill Triple Prime, que resultou em uma detonação bem-sucedida, de 200 quilotons, e causou dano na retina de 2 militares que não estavam usando óculos de proteção no momento da explosão. Mas um novo disparo foi lançado no dia 1º de novembro, chamado de Kingfish, que explodiu com sucesso com uma potência de 200 quilotons, causando um flash brilhante com uma grande bola branca que pôde ser visível por cerca de 9 minutos. Um último teste foi realizado no dia 4 de novembro com o disparo do Tightrope, que explodiu com a potência de 10 quilotons, em uma altitude mais baixa do que os outros testes da Operação Fishbowl. Os arquidemônios são descritos como os líderes dos exércitos demoníacos, assim como os arcanjos são líderes dos exércitos dos anjos. Os arcanjos são da alta patente a serviço de Deus, e são encarregados de cumprir a vontade divina, supervisionar os outros anjos e ajudar a humanidade. Já os arquidemônios são comandantes das forças demoníacas, que se opõem às forças divinas e espalham o mal, para corromper as almas humanas. Os dois são muitas vezes vistos como adversários na luta entre o bem e o mal. A pedra filosofal é uma substância desconhecida, que é muitas vezes ligada à magia, por ter propriedades de transformar metais comuns em metais preciosos, como ouro e prata. A busca por esse material incentivou diversos pesquisadores da Idade Média a examinar como substâncias reagem ao ser misturadas. Isso levou à evolução de muitas áreas da ciência e deu origem a processos que hoje estão ligados à alquimia. A combinação e o refinamento desses ingredientes em uma nova forma ficou conhecido como a Pedra Filosofal. Alguns alquimistas acreditavam que com ela poderia ser criado um elixir da vida, capaz de curar doenças, prolongar a vida e trazer revitalização espiritual. Hoje em dia,
as características dos vampiros são muito bem estabelecidas. Eles têm presas, bebem sangue humano e não conseguem se ver no espelho, podendo ser afastados com alho ou mortos com uma estaca no coração. Mas estudiosos acreditam que essa concepção moderna evoluiu a partir de várias crenças tradicionais da Europa. À medida que um cadáver começa a entrar em decomposição, os dentes e as unhas parecem crescer, e um líquido escuro começa a vazar pelo nariz e pela boca. Isso levou as pessoas a suspeitarem que o cadáver havia se levantado e tomado o sangue dos vivos. Em 2006, arqueólogos desenterraram um crânio do século XVI em Veneza, na Itália, que havia sido enterrado entre as vítimas da peste com um tijolo na boca, para impedir que o morto saísse do túmulo para devorar as pessoas. De acordo com crenças espirituais, a aura é um campo de energia, que envolve todos os seres vivos ou até mesmo um objeto, que pode mudar com base em pensamentos, sentimentos e experiências. Na medicina alternativa espiritual, a aura humana é vista como parte de uma anatomia oculta que reflete o estado de ser e a saúde de uma pessoa, e estão conectadas a centros de força vital chamados de chakra. Essas crenças não são apoiadas por evidência científica e são consideradas pseudociências, já que após serem testadas em experimentos científicos controlados, a existência das auras não foi comprovada. A história da marca da mão de Francis Levy conta que no dia 18 de abril de 1924, o bombeiro Francis estava limpando a janela da Fire Engine Company 107, e nesse mesmo dia, ele contou para um amigo que tinha a sensação de que iria morrer. No mesmo momento, a estação recebeu um chamado de alarme e os bombeiros foram enviados para um incêndio na Curran Hall, um prédio comercial em Chicago. Enquanto eles combatiam o fogo, uma parede cedeu, matando Francis e mais 7 bombeiros. No dia após o incêndio, um dos bombeiros notou que no meio da janela que Francis estava limpando, havia uma marca de mão. Segundo a lenda, mesmo após usarem água, sabão, amônia e até mesmo ácido para limpar a marca, ela permaneceu no vidro. Após exatamente 20 anos, no dia 18 de abril de 1944, um entregador de jornais arremessou o periódico e acertou a janela onde estava a marca de mão, quebrando completamente o vidro. O Bohemian Grove é um acampamento restrito em Monte Hill, ao norte da Califórnia, fundado em 1872, que pertence a um clube privado conhecido como Bohemian Club. Nesse clube, que é estritamente masculino, diversos artistas, atores, políticos e homens ricos e influentes se reúnem nas 2 últimas semanas de julho, todos os anos. O clube ganhou a reputação de envolver rituais altamente secretos e quase cultuais, sendo mais conhecido o Cremation of Care, uma cerimônia de abertura com o objetivo de afastar todas as preocupações dos membros do clube durante as 2 semanas que estão no evento. Durante essa cerimônia, um grupo de homens vestido de capas e segurando tochas coloca fogo em uma efígie coberta por um manto em frente a uma estátua de coruja com mais de 12 metros de altura. De acordo com os membros que participam do clube, o evento se trata apenas de uma festa, mas por causa da sua exclusividade, diversos ativistas lideram protestos contra o evento, afirmando que as ideias que circulam durante sua duração afetam a política global. Ao longo da história da humanidade, diversas civilizações foram construídas e prosperaram, mas algumas parecem ter desaparecido de forma repentina, sem deixar nenhuma pista sobre o que causou o seu fim. Os maias, por exemplo, eram uma das civilizações mais avançadas da América Central, e mostravam grande domínio da matemática e habilidades de engenharias complexas. Mas por volta do ano 900, eles começaram a entrar em declínio. Alguns arqueólogos acreditam que os maias foram vítimas de guerras contínuas combinadas de mudanças climáticas, que forçaram sobreviventes a fugirem para outras áreas. Outras civilizações bem documentadas, que parecem ter desaparecido de forma repentina, são o Império Khmer, a civilização hindu e os Rapa Nui, na Ilha de Páscoa. Muitos teóricos da conspiração acreditam que essas civilizações tiveram sua história real escondida e seus fins acobertados.
Seres paranormais é um tema bem abrangente que representa as entidades presentes em temas do folclore, mitologia, religiões e cultura popular. Esses seres envolvem criaturas míticas que desafiam as leis naturais e vão além do que a ciência consegue explicar. Essa teoria da conspiração acredita que os esportes das grandes ligas como NFL são manipulados antecipadamente para maximizar o valor de entretenimento e direcionar lucros. Muitos acreditam que diversos resultados nos jogos esportivos são planejados, assim como programa de TVs ou filmes, tornando o esporte menos uma competição e mais uma encenação. Os argumentos mais utilizados são de que as ligas lucram muito mais quando certas equipes ou jogadores se destacam, devido ao aumento de audiência, venda de produtos e patrocínios. Mas não existem evidências substanciais que realmente provam a ideia de que os esportes são roteirizados. O cinema snuff se refere a um gênero de filmes ilegais que retrata atos reais de violência, tortura ou assassinato e envolve a morte real de indivíduos de maneira gráfica, como uma forma de entretenimento. No Brasil, o tema foi abordado no filme Snuff, Vítimas do Prazer, lançado em 1977, que conta a história de dois produtores de cinema que contratam atores e equipes de filmagem para rodar um filme pornográfico. Mas na verdade, a intenção era de filmar um filme com cenas de mortes reais. Embora o conceito de filmes snuff seja conhecido na cultura popular, as evidências de sua produção são geralmente vistas como uma lenda urbana, e muitos especialistas acreditam que eles são extremamente raros ou até mesmo inexistentes. Perseguição de gangues é um fenômeno mais observado em pessoas que sofrem quadros de esquizofrenia, onde eles acreditam que estão sendo perseguidos por grupos organizados. A crença de ser perseguido é um tipo de delírio que pode surgir de experiências sensoriais intensas, como alucinações devido ao uso de drogas ou transtornos mentais. As pessoas acusadas de perseguição de gangue geralmente são indivíduos comuns ou até mesmo pessoas do governo. Um dos exemplos mais comuns são os homens de preto, que, de acordo com teóricos da conspiração, são contratados pelo governo para silenciar as pessoas que sabem demais sobre determinados assuntos. As vítimas costumam relatar estresse psicológico severo, incluindo ansiedade, paranoia e depressão. E apesar do conceito ter ganhado força em fóruns e redes sociais, as agências de segurança pública veem essas alegações com ceticismo. A experimentação humana é um termo amplo, mas no contexto desse iceberg, representa as práticas que violam a ética médica, como por exemplo o MKUltra, que foi um projeto secreto da CIA para investigar técnicas de controle da mente através do uso de drogas e métodos psicológicos. Outros experimentos também foram realizados pela Alemanha nazista em seus prisioneiros, durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, os experimentos humanos continuam a acontecer na sociedade moderna, mas seguem regulamentações éticas para proteger os participantes. As caveiras de cristal são muitas vezes ligadas a fenômenos paranormais, e muitos acreditam que elas têm origem asteca ou maia. Esses povos eram conhecidos por esculpir esculturas e objetos cerimoniais ornamentados em pedras e gemas, incluindo cristais. Joshua Shapiro, que é coautor do livro Mistérios dos Crânios de Cristal Revelados, cita até mesmo relatos de curas e habilidades psíquicas ampliadas de pessoas que estiveram na presença dessas caveiras. Muitos acreditam que elas foram esculpidas há milhares de anos por civilizações antigas, podendo ser até mesmo relíquias da ilha de Atlântida, ou uma prova de que extraterrestres visitaram os astecas. Mas análises recentes, feitas pelo Museu Britânico e pelo Instituto Smithsonian, revelaram que as marcas nas caveiras só poderiam ser feitas com ferramentas de escultura modernas, e estimaram que elas têm origem por volta do século XIX. Além dessas análises, nenhuma caveira de cristal foi encontrada em escavações arqueológicas oficiais. Isso levou o Museu Britânico a concluir que provavelmente todas as caveiras de cristal são falsificações. A sexta extinção se trata de um evento de extinção em massa que está em andamento e está sendo impulsionada por atividades humanas. No total, a Terra já passou por 5 extinções em massa anteriores, conhecidas como Big Five.
que foram eventos catastróficos que eliminaram uma grande parte das espécies vivas do planeta. De acordo com alguns especialistas, a sexta extinção está acontecendo no período em que vivemos, mas ao contrário dos eventos anteriores, dessa vez a culpa será da humanidade. Pseudociências são crenças ou práticas que carecem de evidências e não podem ser testadas por métodos científicos. Geralmente, elas se baseiam em crenças pessoais ou hipóteses não testáveis e são extremamente criticadas pela comunidade científica. Entre elas, as mais conhecidas são a astrologia, a aromaterapia, a acupuntura, reiki e teorias da Terra plana. Mas a categoria é muito extensa e abrange diversos tópicos diferentes. Os anéis de Saturno são o sistema de anéis mais complexo de qualquer planeta do sistema solar. E até hoje não existe um consenso de como ele foi formado. Alguns teóricos indicam que os anéis provavelmente se formaram no início do sistema solar. Mas alguns dados mais recentes da sonda Cassini sugerem que eles podem ter se formado muito mais tarde, provavelmente após o impacto da colisão de duas luas. Mesmo após anos de exploração da Cassini, a idade dos anéis e como eles se formaram continuam um mistério. O deslocamento polar se refere a fenômenos científicos como mudanças geomagnéticas polares ou mudanças nos eixos da Terra, que são bem estudadas nos campos da geologia e geofísica. Algumas interpretações dessas mudanças estão associadas a teorias de pseudociência, que afirmam que os deslocamentos polares irão causar desastres naturais catastróficos e levarão à extinção em massa. Mas entre a comunidade científica não existe nenhuma pesquisa que mostre uma rápida mudança na posição do eixo de rotação, que seriam capazes de causar esse evento. O Grande Colisor de Hadrons, também conhecido como LHC, é o maior e mais poderoso acelerador de partículas já construído, e fica em um túnel a 100 metros de profundidade localizado na CERN, um dos mais respeitados centros de pesquisa científica do mundo. Ele consiste em um anel de 27 km de ímãs supercondutores com várias estruturas de aceleração que aumentam a energia das partículas ao longo do percurso. Esse acelerador de partículas foi construído para testar a liberação de energia entre a colisão de prótons acelerados na velocidade da luz. Com isso, os cientistas conseguem recriar condições semelhantes ao Big Bang e estudar como aconteceu a formação de matéria para entender as origens e composição do universo. O Oumuamua é um objeto interestelar que foi detectado em 2017, quando ele passou pelo sistema solar e criou várias teorias controversas sobre sua possível origem. Inicialmente, ele foi classificado como um cometa, mas devido à ausência de uma cauda visível, os cientistas reclassificaram ele como um asteroide. O Oumuamua tem uma aparência alongada, com cerca de 800 metros de comprimento e tem um comportamento incomum, que não pode ser explicado seguindo as leis da gravidade. O que levou alguns cientistas a acreditarem que ele pode ser uma nave espacial ou até mesmo descartes extraterrestres. O Povo do Monte é uma lenda que diz que dentro do Monte Shasta, na Califórnia, existe uma cidade escondida ligada por diversos túneis, chamada de Telos. Telos é uma cidade subterrânea extremamente avançada, habitada pelos Lemurianos, os habitantes do continente perdido de Lemúria, que desapareceu no Oceano Pacífico há milhares de anos durante a separação da Pangeia. Existem relatos de pessoas que afirmaram ver lemurianos andando próximos ao Monte Shasta, e eles são geralmente descritos como seres altos, de cabelos longos, que usam túnicas brancas e sandálias. Algumas pessoas também relataram até mesmo o avistamento do Pé Grande e OVNIs. Durante os anos, diversos livros sobre teorias conspiratórias e relatos espirituais relacionados ao Monte Shasta foram publicados. Mas de acordo com alguns moradores, tudo não passa de um espetáculo para aumentar o turismo na região. O Livro Negro da Segunda Guerra Mundial foi um livro compilado em 1940 que listava o nome, endereço e local de trabalho de 2.820 moradores da Grã-Bretanha.
Basicamente, o livro funcionava como uma lista de pessoas que seriam detidas pelos nazistas caso eles ganhassem a guerra. De acordo com o jornal The Guardian, o livro foi encontrado em setembro de 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Das 20.000 cópias produzidas do livro, somente 2 sobreviveram após um ataque aéreo no armazém em que estavam guardadas. Uma está no Museu Imperial de Guerra em Londres e o outro está registrado nos arquivos e biblioteca da instituição Hoover, localizada na Universidade de Stanford, na Califórnia. A chuva de peixes é um fenômeno meteorológico raro e foram registradas poucas vezes durante a história. Uma das hipóteses dos cientistas é que ela acontece quando um tornado atravessa o mar ou o oceano e o vento levanta os peixes para o céu. Assim que o tornado perde velocidade, esses animais começam a cair, causando uma chuva de peixes. Alguns outros exemplos de chuvas de animais que já foram registradas foram de aranhas, sapos e minhocas. Essa teoria da conspiração de que Hillary Clinton tem dublês surgiu em 2016 durante sua campanha presidencial. Em um evento em homenagem ao dia 11 de setembro, ela precisou sair mais cedo porque estava se sentindo mal. E durante a tarde, ela apareceu deixando o apartamento da sua filha após descansar um pouco. Mas muitas pessoas sugeriram que quem apareceu publicamente não era Clinton, e sim uma dublê contratada para ocultar seus problemas de saúde. Apesar do assunto ter ganhado bastante evidência na mídia, até hoje não existe nenhuma prova real de que ela realmente estava usando dublês. O efeito borboleta é um conceito da teoria do caos que sugere que uma mudança pequena nas condições iniciais de um sistema complexo pode produzir resultados muito diferentes. Esse conceito é geralmente ilustrado pela metáfora de que se uma borboleta bater a asa em um lado do mundo, ela pode criar uma cadeia de eventos no outro lado, que resulta em um tornado. Essa teoria também está ligada com teorias de viagem no tempo. No conto Um Som do Trovão, publicado pela primeira vez em 1952 por Ray Bradbury, um grupo de pessoas viaja no tempo e volta à era dos dinossauros. Mas acidentalmente, um dos integrantes pisa em uma borboleta. Quando eles voltam para o presente, por causa dessa alteração no passado, tudo está diferente. Os ninjas são criaturas mitológicas do folclore japonês que geralmente têm uma aparência humanoide. Segundo as lendas, eles habitam as profundezas dos oceanos e foram reportados em avistamentos por pesquisadores e pescadores em águas da região da Antártica. Em 2010, o Aquário de Enoshima, no Japão, publicou um vídeo no YouTube em que aparece uma criatura estranha. Muitas pessoas apontaram que a criatura do vídeo é provavelmente um ninja, mas o aquário identificou o objeto como uma formação rochosa, que apenas parece ter um formato de um animal. Apesar da existência dos ninjas não ser confirmada, os especialistas acreditam que a ciência conhece apenas 20% das criaturas que vivem nos oceanos do mundo. Isso significa que existem muitos animais que até hoje ninguém nunca viu. O massacre de Patterson-Gimlin é uma teoria que está ligada com a filmagem do Pé Grande feita por Roger Patterson e Bob Gimlin em 1967. De acordo com essa teoria, Patterson matou um pé grande e diversas outras criaturas antes de fazer a gravação. Isso implica que a razão de não vermos tantos pés grandes é que eles foram exterminados após serem caçados por anos, e que o que aparece no vídeo de Patterson era um dos últimos sobreviventes. Essa ideia ganhou força após uma análise publicada por M.K. Davis no seu canal do YouTube, onde ele afirmou ter identificado várias anomalias na filmagem que provam que Patterson e Gimlin mataram diversas criaturas. Mas suas afirmações foram muito criticadas, e a narrativa de um possível massacre só serve para acrescentar mais camadas no folclore da possível existência de um pé grande. A Lula do Poço de Óleo é uma lenda que surgiu em Indiana em 1996. De acordo com a história, alguns trabalhadores estavam limpando um poço e encontraram algumas lulas com cerca de 20 centímetros de comprimento nadando em líquido tóxico. Uma delas foi capturada e colocada em um recipiente, mas um mês depois, quando alguém decidiu enviar para ser examinada, o frasco tinha desaparecido misteriosamente.
Algumas teorias sugerem que elas podem ter sofrido algum tipo de mutação, ou provavelmente foram trazidas de ambientes extraterrestres. Por isso, estavam adaptadas para sobreviver em ambientes tóxicos. Nenhuma outra lula foi encontrada quando o poço foi inspecionado e limpo nos dias 7 e 12 de março do ano seguinte. E a história foi considerada uma farsa. Esse é o final da segunda camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. Mas ainda temos mais 8 camadas pela frente. Isso significa que existem muitos tópicos a serem explorados até chegarmos nos assuntos mais obscuros.